Boa noite. O Notícia entrevista hoje o filósofo Renato Janine Ribeiro. Ele é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Renato se formou na própria USP, fez lá o seu doutorado, mas também estudou e lecionou fora do país. Fez mestrado na Universidade de Sorbonne, na França, e deu aulas na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Um dos temas de estudo do professor Janine Ribeiro é cultura política brasileira. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Muito obrigado pelo convite. Professor, o senhor nasceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, em, se não me engano, 1949. Isso. Nesses 63 anos, quanto tempo o senhor passou no interior de São Paulo, em Araçatuba, e quanto tempo o senhor já mora em São Paulo? Um mês. Só um mês? Eu era o primeiro filho, tanto meu pai quanto minha mãe. Então, quando minha mãe ia ter o primeiro filho, ela preferiu tê-lo junto dos pais dela, com mais segurança, tudo. Era muito longe. Quer dizer, eu sei quando era criança, quando a gente ia para Araçatuba, ia de avião, era uma longa viagem. Não lembro da gente ter ido de carro, mas era longe. E não tinha nem, provavelmente não tinha nem estrada de rodagem asfaltada, só tinha estrada de ferro? Não sei. Nem lembra disso? Não sei. Eu tenho uma vida parecida. Eu nasci em Araraquara, também passei 40 dias e me mudei para cá exatamente no mesmo período. Então, a sua infância, o senhor passou em São Paulo? Toda em São Paulo. Que bairro da cidade? Olha, primeiro pouco tempo em Pinheiros, depois fomos para como chama, Planalto Paulista. Meu pai era jornalista e houve um financiamento do IPESP para jornalistas. Então nós morávamos numa rua que tinha quase só jornalistas. Meu pai chamava Benedito Ribeiro, foi jornalista da área econômica no jornal Diário de São Paulo, foi presidente do sindicato da categoria de 59 e 61. Então, sempre o ambiente nosso foi muito próximo de jornalismo, é uma coisa gostosa. Isso teve a ver com a sua opção por estudar filosofia? Não, com a filosofia não, embora remotamente você possa dizer, são discussões de ideias, tudo. Mas teve a ver com uma simpatia muito grande pelo jornal, gostar de escrever em jornal, e uma questão no estilo, porque se a filosofia... Você pensou em ser jornalista em algum momento? Pensei. Eu trabalhei cerca de um ano na Folha, quando estava me formando. Fim de 71 para começo de 72, chegou um ano. Mas trabalhei, mas eu tinha uma bolsa para a França. Mas foi interessante do ponto de vista de estilo, porque o estilo de filosofia é um pouco mais rebuscado, o jornalismo tem que ser mais direto, e para mim sempre foi uma contenda entre as duas vertentes. E os seus pais não se preocupavam quando o senhor disse que ia prestar vestibular para filosofia na USP? Meu pai sim. O senhor vai viver do quê? Não tinha essa preocupação? Claro que teve. Mas o senhor foi em frente mesmo assim? Fui em frente e... No fundo, essa é uma preocupação que os pais sempre têm que ter, eu terei quando meu filho estiver na cidade, mas é uma preocupação um pouco inútil, porque depende muito do trajeto que você vai fazer. Há muitas pessoas que fizeram engenharia, direito e medicina sobretudo, que era considerada a grande profissão, há pessoas que ganham muito bem, há pessoas que ganham mal, quer dizer, há de tudo. Não é garantia nenhuma o curso que você vai fazer. Nenhuma. O senhor entrou na USP, se não me engano, em 1968, não é isso? Foi. Um ano simbólico Notável, politicamente e o ano da Batalha da Maria Antônia, onde ficava entre os estudantes da Faculdade de Filosofia da USP e do Mackenzie, que ficava em frente. O senhor presenciou a batalha? Estava lá? O dia da batalha, exatamente, eu não estava lá. Mas desde que houve a ocupação, talvez em junho ou julho, eu costumava ir com muita frequência, eu tinha muita curiosidade, sempre gostei muito de política, então ia muito lá, mas eu sei que talvez no dia 3 de outubro eu estava indo na direção da universidade, estava perto da igreja da Praça da República, em frente do Redondo, que era na Avenida do Ipiranga, em frente de um restaurante chamado Redondo, perto de Teatro Arena. E encontrei minha amiga Olgária, Olgária Matos, que hoje é professora na Unifesp. Eu estava chorando desconsoladamente, estava chorando porque isso porque ela tinha acabado de avistar a cavalaria que estava indo para desalojar as pessoas da Maria Antônia. São impressões fortes. Isso marcou de que maneira a sua participação política? O senhor militava? Não, era massa de manobra. Eu ia à passeata, ia à assembleia, prestava muita atenção. Mas, enfim, não falava, era muito tímido. Não era filiado a nenhum? Não era filiado, nunca fui filiado a nenhum partido e acho que realmente não faz parte do meu gosto. Não acredito nisso para um intelectual. O senhor ganhou vontade de continuar na vida acadêmica por algum motivo especial? Teve algum professor que inspirou, que o senhor pensou, não, quero seguir esse modelo? Qual foi o motivo que levou, por exemplo, à França? Olha, mais ou menos tudo. França foi o seguinte, eu fiz Aliança Francesa, e na época, quando você terminava o último ano, o primeiro colocado no final do curso no Brasil inteiro ganhava uma bolsa para a França.
Foi meu caso, só que eu tinha 18 anos. E ninguém nunca tinha ganho essa posição sem ter já um diploma universitário. Então ficou suspenso por 3 anos, mas eu sabendo que num dia de 72 eu iria para a França. O que também não é uma coisa legal, você saber que daqui a tantos meses, o ano você vai, ainda mais naquela época em que uma viagem internacional era um afastamento. Qualquer carta, entre eu escrever uma carta e receber a resposta, eram 14 dias no mínimo. Se a pessoa recebesse minha carta, respondesse no ato e mandasse. Então, a distância não eram voos baratos como hoje, não era toda essa comunicação fácil, telefonia internacional era coisa quase Quer dizer, era se afastar da família, dos amigos. Então, isso era uma coisa que preocupava um tanto. Agora, ir para a França era estudar. E, além disso, eu me entusiasmei muito com filosofia. Filosofia, basicamente, você lida só com pensamento, nada além de pensamento. É muito. E quanto tempo o senhor passou em Paris? 3 anos e meio. E, nesse meio tempo, chegou a voltar ao Brasil alguma Voltei vez? Voltei depois de 2 anos para o casamento do meu irmão, se não me engano, e voltei mais uma vez quando fui contratado pela USP para tomar posse e voltar para lá e fechar as malas. O senhor foi contratado estando fora. Estando fora. E aí já começou a carreira na USP e ficou até se aposentar? Até 2011. 30 anos, é isso? 35. 35 anos. 36, na verdade. Por que o senhor resolveu seguir a carreira acadêmica no final? Lecionar era a sua vocação ou era a possibilidade de pensar e escrever? Mais pesquisar. Embora eu gostasse muito de lecionar, tenha gostado muito de lecionar, goste de falar, mas a pesquisa, você pensar, você poder trabalhar o que quiser. E filosofia, bom, as humanas têm uma coisa, você pega laboratórios nas exatas e biológicas, são um trabalho coletivo. Isso é bom, porque você tem gente juntando forças. Em humanas, você pode fazer o que quiser, você não precisa ter um coletivo. Isso, por um lado, é ruim, porque o trabalho pode ficar mais frágil, por outro lado, dá uma independência fabulosa. Quer dizer, se você brigar com todo mundo, se não tiver mais um centavo da CAPES, CNPq, FAPESP, nada disso, você baixa livro na internet e lê, sabe? Então, isso é muito gostoso, eu gosto muito disso. Durante um breve período, o senhor ocupou um cargo no Executivo, justamente na CAPES, que é responsável pela avaliação dos cursos superiores e principalmente de pós-graduação no Brasil. Que experiência o senhor guardou desse período no Executivo? Olha, eu acho que poucos cargos viriam tão a calhar para mim quanto o diretor de avaliação da CAPES, que não é um cargo abaixo do presidente da CAPES, é um cargo que tem um orçamento baixo, era cerca de 5 a 7 milhões por ano para você avaliar algo como 2, 3 mil programas de pós-graduação no Brasil todo, e você não avalia, que são comissões de área, são pesquisadores, você mobiliza em torno de 1.000 pesquisadores por ano, gente bem qualificada, para discutir a qualidade dos cursos. Então, é um negócio muito bom, porque você está lidando só com gente que compartilha o ideal da qualidade. Se você vai ao nível da universidade, você vê que tem um certo racha entre quem defende a qualidade e é reticente em relação à eleição de reitor, eleição pela comunidade, e aqueles que alegam defender a democracia na universidade e muitas vezes dizem explicitamente que a qualidade é um mito, é uma coisa que não deve ser praticada. Você tem um certo racha nisso. Como o senhor avalia hoje a qualidade do ensino superior e o ensino de pós-graduação no Brasil? Está melhorando, está estagnado? Olha, se você pegar como um todo, você pegar 5 milhões, acho, de alunos na pós-graduação no Brasil, na graduação, não é bom, como um todo. Se você pega as universidades melhores, pegando em círculos concêntricos, você pode pegar desde 3 melhores até 12, que eu acho um número razoável, até 30, que também está correto. Você vai ver quase isso todas são públicas, incluindo algumas católicas e confessionais, e essas têm um ensino realmente bom, têm pesquisa realmente boa, estão em nível internacional. Você passa o resto, tem de tudo. Recentemente, a gente viu um novo ranking internacional que tenta classificar as universidades. A USP, que era a única universidade brasileira que estava colocada entre as 200 melhores do mundo, caiu para entre 225 e 250. Primeiro, isso é relevante? Segundo, a que o senhor atribuiria essa queda? Eu acho que isso é bobagem, porque há um ponto crucial que foi levantado nisso, que é universidades têm uma integração internacional forte porque elas ministram aulas em inglês. Então, uma coisa é você publicar em inglês, que eu acho que é uma coisa que temos que fazer cada vez mais. Trazer gente fora, mandar gente para fora, isso temos que fazer e é o cerne da coisa.
Agora, você dar aula em inglês para alunos brasileiros, um professor brasileiro dar aula em inglês na universidade dele para alunos, na maioria brasileiros, porque desse jeito você pode receber alguns alunos americanos, canadenses, holandeses, asiáticos, isso me soa meio esquisito. Quando um brasileiro vai para a França ou para os Estados Unidos, ele recebe aulas em português? Claro que não. Mas é o fato que o inglês é a única língua de comunicação internacional efetiva hoje. Isso é um dado da realidade. Por isso que as publicações são em inglês. Só que você não pode chegar a isso ao ponto de, num país em que as pessoas falam a vida toda em português, dar nisso. Para um alemão faz mais sentido. É um país pequeno. O alemão, muitos alemães, não todos, talvez nem a maioria, falam inglês direito. Então, faz sentido que alguns cursos numa universidade alemã, e talvez mais ainda numa holandesa, que é um país menor ainda, sejam ministrados em inglês. No Brasil, isso não faz, exceto talvez na pós-graduação e em certos cursos. Mas a comunicação nossa conosco se tornar em inglês é uma coisa... E as publicações? Os cientistas brasileiros, os pesquisadores brasileiros têm publicado mais em periódicos? Tem. Há um incentivo fortíssimo para isso, há uma exigência disso, que também não é fácil. Eu acho que tudo isso está entrando em crise. Existe se a gente fosse entrar no detalhe, teria que entrar muito no detalhe, mas só para simplificar, você tem periódicos de maior fator de impacto, que são os que você deveria mais publicar. Acontece que com a publicação cada vez mais na internet, isso está ficando complicado. Uma coisa é você dizer, a revista tal é ótima, quando ela chega encadernada, direitinha, você lê um artigo e, sem ter procurado outro, você sabe que o outro deve ser bom porque é uma grande revista científica. Outra coisa é quando tudo pode estar na internet, o seu motor de busca é um Google acadêmico, por exemplo, Google Scholar. Então, não tem mais essa necessidade de publicar na revista tal qual. Então, está mudando a forma de publicação científica. Quer dizer, o mesmo efeito que a internet provocou nos veículos de comunicação, principalmente nos jornais impressos, que era você começava a ler uma matéria que lhe interessava, sei lá, de esportes, mas como estava tudo junto, você acabava lendo o Cotidiano, Metrópole, política, economia, etc. E agora, com a internet, esse efeito acabou, né? Ficou tudo desmembrado. Isso se repete, então, nas publicações acadêmicas. Tanto que a gente viu esses dias aí uma história de um artigo, uma pesquisa falsa, que conseguiu ser publicado em centenas de publicações dessas tantas... Acontece sempre. Mas é exatamente o mesmo efeito de desagregação do título antigo, vamos dizer, e de novas agregações que a gente não sabe como vão ser. E, entre as universidades brasileiras, existe alguma que o senhor destacaria hoje que mantém o status quo de uma boa universidade, com bons professores, boas linhas de pesquisa, e alguma que esteja ascendendo, que esteja despontando como um novo polo? Olha, a USP, sem dúvida, continua sendo a melhor. E a distância entre ela e as seguintes é grande. Por exemplo, não tem um número exato, mas a USP deve ter 250 cursos de pós-graduação, que é um número enorme. E provavelmente a segunda estará em torno dos 100. Então, você tem uma distância muito grande em termos de formação, cobertura das áreas mais diversas, etc. E é um trabalho muito sério sendo feito nela e em várias outras universidades para melhorarem, para cobrarem cada vez mais dos seus professores, dos seus alunos, etc., em termos de rendimento, né? Agora, o que eu acompanhei na CAPES, que lá eu acompanhava muitas universidades, foi o destaque da Bahia. A Universidade Federal da Bahia, com o reitor Naumar de Almeida, tem um avanço fantástico. Ela conseguiu criar coisas novas, inclusive ela criou um tipo novo de bacharelado interdisciplinar, que é uma espécie, você entra na universidade e não entra direto num curso profissionalizante. Você faz 2 anos de um curso que te dá uma entrada nas diversas linguagens que compõem o mundo atual, por exemplo, nas artes ou nas ciências humanas. E isto eu acho mais interessante, porque de quem se faz a universidade, poucos, na verdade, vão exercer a carreira profissional que se formaram. O dado espantoso é que, na própria medicina, talvez 1/3 dos formados em medicina não vão trabalhar com médicos. Então, é muito custo, é muito dinheiro gasto com eles, é muito desgaste, sabe? Um rapaz de 18 anos vê um cadáver sem estar preparado para isso e depois vai fazer outra área, para quê? Então, talvez a gente esteja profissionalizando cedo demais e existem ideias novas disso. Importante dar uma formação mais ampla que depois permitisse ao estudante escolher a sua área profissional mais adiante, quando já estivesse mais maduro. Isso. Que é um pouco como acontece no modelo americano, né? Claro. E mudar ao longo da vida. Não é porque aos 40 anos você tem 20 anos de desempenho bom numa área que você não pode mudar. Às vezes é até necessário para se ajustar ao mercado de trabalho. Pois é.
Agora a gente está assistindo à ocupação da reitoria da USP mais uma vez pelos estudantes, uma greve de estudantes, reivindicando a eleição direta para reitor. Qual a sua posição sobre isso? Olha, eu acho que é um erro aí. Quando se fala em democracia na universidade, a democracia é o poder do povo. Só que o conjunto de professores, alunos e funcionários não é um povo. Povo é um organismo complexo, é algo que envolve produção econômica, envolve classes sociais bem diferentes, envolve diversidade de opiniões, que você não tem tanto quando você tem um organismo focado, um órgão, uma entidade focada na produção do conhecimento de qualidade e na formação de pessoas que vão utilizá-lo. Então, acho que é um erro, primeiro, de pensar que a participação dos alunos e funcionários deve ser a mesma dos professores. Eu seria favorável ao sistema da Lei, Diretrizes e Bases, que sugere 70% de voto de peso aos professores e 30% para as outras categorias. Essas manifestações que a gente viu esse ano, de certa maneira, disseminaram essa ideia de participação popular, de as ruas, vem para a rua, foi um slogan muito utilizado nas redes sociais e, obviamente, muitos desses que foram às ruas eram estudantes universitários. Claro. Será que isso que a gente está assistindo na USP não é um reflexo dessa tentativa de sair para a rua, de participar mais? Não, isso vem de longe, porque a USP tem um sistema muito esquisito, tinha, né? Até essa semana, isso é muito esquisito de escolha do seu reitor, um sistema extremamente autoritário, fechado, que fez que em 6 ou 7 sucessões, só a única vez em que a oposição ganhou foi quando o governador nomeou o segundo colocado, porque ele também tem esse poder que ele não usa, ou ninguém usou durante 30 anos, que é um poder desmedido, é um poder autoritário. Então, a situação da USP realmente estava muito ruim do ponto de vista da escolha do seu reitor. Então, todas as manifestações contra isso são corretas. Eu acho que é um excesso ocupar a reitoria, acho que é um excesso. Qual que seria o modelo que você defenderia para a eleição ideal de um reitor, então? É um modelo de eleição. Tem que ser eleição, mas a ponderação de tem que ser estudantes diferenciada. Com pesos diferentes. O fato é o seguinte, muitos amigos meus, porque basicamente os melhores pesquisadores não gostam da eleição, eles não gostam disso. E eles pensam muitas vezes nos modelos americano e anglo-saxônico, que é uma espécie, para simplificar, um comitê de busca e um conselho de pouca gente, às vezes nem da universidade, que escolhe o reitor. Esse esquema no Brasil e na América Latina não faz sentido. Nossa parte do mundo optou faz tempo pela eleição do reitor e por uma certa politização disto, que não precisa ser partidarização, porém. Então, mudar tudo isso do nada, eu acho que não tem base. Tem que ser alguma coisa assim, mas tem que ser algo que destaque a qualidade da pesquisa. O problema é esse. Se você tiver que escolher entre aumentar o número de votantes e melhorar a pesquisa, a universidade tem que melhorar a pesquisa. Eu vou ter que interromper. O É Notícia volta daqui a pouco com o Renato Janine Ribeiro.